Olá, companheirada. Essa semana trazemos o tema do Novembro Negro, esse que é o mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra, no 20 de novembro, e que, na verdade, faz parte de uma agenda de lutas que o movimento negro, historicamente, constrói no Brasil. Na verdade, todos os dias devem ser Novembro Negro, porque em 365 dias do ano, a população negra, de modo geral, sofre com as várias mazelas e impactos que o racismo brasileiro condiciona a sua reprodução. Vamos iniciar por um ponto sobre a crise estrutural do capital. O aprofundamento da crise, no caso brasileiro, ele é particularmente grave quando a gente analisa a nossa formação histórica baseada no racismo e no escravismo como uma prática da ação estatal. E isso a gente remete principalmente no final do século XIX com as políticas adotadas para impedir ou limitar que essa população negra atingisse um desenvolvimento econômico ou conseguisse conquistar o mínimo de condições para se inserir com melhores condições dentro do mercado de trabalho. A Lei de Terras de 1850, por exemplo, foi um fato determinante para bloquear o acesso à terra da população negra que seria liberta e também de homens brancos, pobres, indígenas, de um modo geral, ou seja, ela já privilegiou a classe mais abastada daquele período. Em 1888, no 13 de maio, apenas 5% da população era considerada escrava. A maior parte da população negra já havia conquistado a sua liberdade através das revoltas e da construção dos quilombos para fazer a resistência ao escravismo. E a partir do 13 de maio, essa população foi relegada então às ruas, sem nenhum tipo de política de assistência que pudesse garantir o mínimo de condições. Inclusive, há relatos históricos de que parcelas desses trabalhadores regressaram para as antigas fazendas para ter pelo menos o que comer em troco de trabalho. Então, um dos acontecimentos mais graves do século XIX foi essa forma inconclusa em que foi feita a abolição da escravatura. É declarada desde a data desta lei extinta a escravidão no Brasil. Com isso, o caso brasileiro, você determinou então o mercado de trabalho. Mas também essa política foi combinada com o branqueamento da sociedade através da imigração. Então, milhões de imigrantes chegaram no Brasil e passaram tanto a ser direcionados para pequenas propriedades, aqui em São Paulo, por exemplo, existem muitas, mas também passaram a assumir os postos de trabalho. Então, o trabalho foi sendo formalizado a partir dessa força de trabalho branca que acabara de chegar naquele período. E a população negra já, então, novamente foi destinada à informalidade, aos trabalhos precários, quando era possível ter algum tipo de trabalho dessa natureza. O fato é que essa força de trabalho que não é empregada ou que só é empregada de forma precária, ela cumpre um papel fundamental para a reprodução da lógica do capitalismo. Então, cada vez mais marginalizado, mais empobrecido é a condição dos trabalhadores negros no país, mais rebaixado podem ser os salários da classe trabalhadora em geral. Então, existe uma relação entre manter esse estrato social na marginalidade com rebaixar e aumentar com isso o nível de superexploração do trabalho da classe trabalhadora de modo geral. Há uma lógica econômica que determina esse processo. Outra medida adotada foi a própria política eugenista e formas de que o Estado brasileiro passou a implementar o extermínio e o genocídio dessa população negra. Então, estamos falando de vários movimentos, inclusive ideológicos, adotados, criados, como por exemplo o movimento eugenista brasileiro, aqui em São Paulo, em que fizeram parte várias personalidades que passaram a pensar formas de você melhorar o branqueamento da sociedade brasileira, inclusive com formas de higienização ou até mesmo, no caso dos Estados Unidos, isso levou a ações de esterilização de mulheres negras para impedir que elas tivessem mais filhos. No caso brasileiro, várias medidas foram formuladas, algumas inclusive implementadas dentro do próprio Estado. Pegar um exemplo aqui em São Paulo, há bairros inteiros que foram criados
construídos pensando numa lógica higienista para dividir e abarcar somente a população branca nesses redutos. Pegando o exemplo, Higienópolis aqui em São Paulo é um exemplo dessa política higienista estruturando aí o espaço urbano. Essas políticas de genocídio, de extermínio, foram sendo adotadas de várias formas, seja no suplantamento de revoltas populares, como foi a cabanagem, a revolta dos malês, como foi a revolta dos búzios, a Confederação do Equador. Então, nesses vários movimentos, quase sempre, via de regra, o Estado deu uma lição exemplar, né, eliminando os revoltosos ou prendendo aqueles que sobreviveram destes processos. E com isso também foi fazendo com que parte significativa dessa população negra fosse sendo cada vez mais minimizada dentro da sociedade. Para citar um fato mais emblemático desse processo de extermínio seria a própria Guerra do Paraguai. Então, antes de eclodir a guerra, você tinha o exército paraguaio com em torno de 70 mil homens e o exército brasileiro com em torno de 18 mil. E com isso, para não perder a guerra, o Brasil passou a arregimentar de forma forçada trabalhadores, escravizados sobretudo, para engordar as fileiras dos soldados desse exército. E com isso, com o final da guerra, boa parte desses milhares de homens negros que assumiram aí o posto de soldado, com a promessa inclusive de serem homens livres com o final da guerra, foram mortos através da Guerra do Paraguai. Então, se nós pegarmos a população anterior à guerra e posterior à guerra, a gente vai ver que há uma redução bastante relativa na população negra a partir desse processo. Por fim, isso foi uma política adotada desde o final do Império, e há um cientista positivista chamado Joseph Gobineau, que esteve no Brasil nos anos de 1860 e era muito próximo de Dom Pedro II. E ele, como um racista, né, que tentou instituir o racismo como uma teoria científica para inclusive continuar a escravidão naquele período, ele recomendou a Dom Pedro II de que precisaria dar um jeito de resolver o problema da forte presença de negros na sociedade brasileira. Ou seja, se o Brasil quisesse atingir o progresso, desenvolver, era preciso controlar a reprodução da população negra brasileira. E isso foi sendo adotado de várias formas, como a gente pôde ver aí com esse caso das revoltas e das formas de extermínio dessa população.